Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Ana e finalmente eu voltei aqui para falar com vocês sobre a minha investigação no livro A Mandíbula de Caim. Então, se você quiser saber o que eu descobri, fica aqui comigo. Antes de falar sobre a página de hoje, eu queria pedir desculpa porque eu sumi. Gente, acho que foi uma semana que eu desapareci daqui. Só que realmente não tive tempo pra gravar nada, nem pra ler, e foi complicado, mas agora eu voltei. Bom, vamos lá. Eu deveria falar sobre a página 67, só que a gente vê que logo no primeiro parágrafo que começa com letra minúscula, ou seja, ela é continuação de uma outra página. Eu não sei se vocês lembram do que eu falei no vídeo passado, mas a mesma coisa aconteceu com outras duas páginas. Se eu não me engano, era 66 e 74, não sei. Que elas pareciam combinar. Então, o que sobra para a página 67, se aquelas duas estiverem certas? Sobra a página 73, porque lá no final da 73 não tem ponto final. Então, ao invés de começar pela página 67, eu vou falar sobre a página 73. Depois vocês me ajudam a descobrir se elas realmente são sequência uma da outra. Então, vamos lá, página 73. Essas duas páginas já aviso que são bem confusas, mas vamos tentar. Na página 73, logo no início, ele diz que o artista que havia em mim se alvoroçou. Eu pensei, talvez, que não fosse literal, porque, como a gente sabe nesse livro, é difícil a gente saber o que é literal e o que não é. Só que eu realmente acho que ele é um artista com base no que ele fala lá no final da página. Ele diz: lembrei-me do local da minha iniciação, atrás do velho porto de Marsella, o luxo furtivo, as pequenas e secretas alcovas abafadas ostentando nas paredes. E aí, o que seria talvez a página 67, se ela estiver certa. Então são as obras soturnas, e aí ele menciona alguns pintores, alguns ilustradores. O que eu achei bem esquisito aqui é a mesma coisa daquele parzinho de páginas anterior, que parece que não combina se a gente lê em português. Em inglês faz muito mais sentido do que português. Eu não sei se a tradutora escolheu essas palavras, colocou a preposição com, pra talvez confundir a gente. Eu não sei que eu achei meio esquisito isso. Ostentando nas paredes todas com as obras soturnas. Deveria ser só ostentando nas paredes todas as obras soturnas, né? Mas enfim, tudo bem. Eu acho que faz sentido aqui porque ele tá falando de pinturas. Naquele par anterior era sobre um ginásio esportivo e depois pinturas, ou acho que eram pinturas, sobre atletas que tinham participado daquela escola, que tinham jogado lá naquela escola, alguma coisa assim. Então, se a gente pensar sobre o contexto, aqui faz sentido, porque ele tá falando sobre pinturas. Mas, se a gente pensar na linguagem mesmo, fica uma coisa muito esquisita. Parece que uma página não complementa a outra. Bom, voltando à profissão desse narrador. Eu acredito que ele seja realmente o artista, porque ele diz que o lugar onde ele fez a iniciação dele tinham essas obras, então parece confirmar a primeira frase dessa página. Agora, ele diz que o prenome dele era famoso, porque vinha de um pintor ousado, sutil e encantador. E aí ele desenvolveu uma espécie de interesse pessoal pela tela The Mumpers. E não é coincidência ele mencionar essa tela, ele está tentando falar sobre o autor, né, o pintor dessa obra. E quem foi que fez The Mumpers? Foi um homem chamado Augustus Edwin John. Só que aí ele fala que o prenome dele era famoso por causa desse pintor. Então, prenome é aquilo que não é sobrenome, certo? Então, será que o nome dele é Augustus? Eu fiquei pensando, poderia ser tanto John quanto Augustus, porque John a gente já sabe que tem um John. Augustus, a gente sabe que tem uma pessoa na história que tem o nome de um mês. Então, poderia ser tanto a May quanto ele, né, de agosto ou maio. May, a gente tem certeza que é. Agora, eu fiquei pensando que pode ser, talvez, Augustus. Eu vi um outro leitor comentando que aqui era uma prova, uma evidência de que o nome dele era John. Só que Edwin John parece ser um sobrenome aqui. Eu não sei se John realmente pode ser um sobrenome, mas
quando a gente pesquisa sobre esse autor, o nome inteiro dele parece ser Augustus Edwin John. Então, tecnicamente, já que ele tem um prenome desse pintor, deveria ser Augustus, né? E não John. O que vocês acham? Bom, continuando. O que acontece aqui nessa página? Ele menciona Runnymede, que é um lugar lá no rio Tamisa. E a Magna Carta, que foi um documento que retirou um pouco dos poderes da realeza. E essa carta teve o selo, né, feito lá nesse lugar, em Runnymede. Só que o que eu achei meio esquisito, assim, suspeito, é que em inglês, assim como em português, Runnymede foi escrito com um N só que na verdade se escreve com dois. Então, será que isso foi proposital? Porque a gente sabe que ele gosta de brincar com as palavras, né? Agora, por que ele menciona esse lugar? Talvez o que veio à minha mente é aquele narrador que viaja, porque ele começa a descrever o lugar. Então, dali até aqui, a distância era grande, esse lugar estava uma cidadezinha de interior, e etc, etc, etc. Então, ele vai mencionando várias coisas que indicam locais. Mas outra coisa que eu também não entendi é esse E.V, que eu não entendi o significado. E depois Lucus Anon Lucendo, não sei pronunciar isso também, mas é quando uma pessoa afirma que duas coisas estão relacionadas por elas serem totalmente opostas. Só que como eu não entendi o que esse EV significa, eu não consegui relacionar quais seriam essas duas coisas opostas que ele está mencionando. Aí vocês veem que ele menciona uma frase em francês, que é uma parte de uma obra, de novo, daquele autor, o Paul Verlaine, que já apareceu antes também. E aí ele fala sobre querer comer o sanduíche dele, mas ele não podia porque comida e bebida caíam mal com a outra substância. O que é essa outra substância? Seria algum tipo de droga que ele usava? E aí ele fala sobre aquela parte lá que eu já mencionei, sobre o local da iniciação dele. Então, essa página inteira basicamente faz referências a locais. Agora vamos ver o que tem na página 67. Página 67, a gente tem a continuação das obras, né, que estavam penduradas lá na parede. Aí o que vem de interessante é que ele menciona o tal do manda-chuva. Manda-chuva apareceu na página, não sei se era 64, 66 ou 74, uma dessas duas, aquele par que eu já mencionei. E o que me faz pensar que seja o mesmo narrador. Então, provavelmente, o narrador da página 67, 73, 66 e 74 é o mesmo. Agora, a gente tem uma enxurrada de referências. Ele fala sobre o vislumbre da luz na casa dos Whimpers. Essa é uma das referências que eu não consegui identificar, porque eu sei que existe um pintor chamado Frederick Whymper, mas em relação à luz da casa, eu não consigo saber se é literal isso, se ele tá vendo alguma obra ou se ele tá nesse lugar e ele viu realmente essa luz. Depois, a senhora Ellingham retratou a peixaria. Outra artista, né? O nome dela era Ellen. E depois o autor de A Terra da Neblina jogou cricket na equipe local até subir a colina. Quem escreveu A Terra da Neblina foi o Arthur Conan Doyle. E ele jogou realmente cricket. Só que ele jogou cricket em vários lugares. Então eu fiquei pensando, será que com essa informação eu sou capaz de descobrir de qual lugar ele está falando? A casa dos Whimpers, a peixaria que a Ellen pintou, e depois a equipe local, ou a colina em que o Arthur Conan Doyle subiu. A gente consegue talvez encontrar o local onde o narrador tá. Só que, se a gente pesquisar cada uma delas, elas fazem menção a 3 lugares diferentes. Então, como é que a gente vai relacionar? Como é que a gente vai saber de qual lugar o narrador tá querendo falar? Outra coisa relevante nessa página é o que ele diz que aquele dia era muito importante. Então, mais uma referência à data. Porque foi o dia em que o velho Chris zarpou de Palos. Quem que é Chris? Gente,
É Cristóvão Colombo, quando ele saiu de Palos, foi dia 3 de agosto. Então, mais uma vez, ele menciona agosto. Por fim, o que eu queria mencionar aqui nessa página é o seguinte, ele diz Ellen e canções melancólicas. Mais uma vez ele menciona Ellen. Eu não sei se Ellen aqui está relacionado a Ellen que pintou a peixaria ou ao poema do Edgar Allan Poe, porque logo em seguida ele menciona Poe. Então ele fala Poe e a lei seca. Calças de pescador, que de novo faz sentido porque tem a peixaria, e o preconceituoso Mencken, que eu não sei a que se refere. O equilíbrio era demasiado difícil de alcançar. No fim, segui em frente como de hábito. Basicamente, eu acho que esse narrador, ele tá viajando, então deve ser aquele que a gente viu, e outra coisa ele fala em francês, então deve ser aquele mesmo narrador que fala coisas em francês em todas aquelas outras páginas. Mas o que a gente consegue aqui de relevante mesmo para nossa investigação? A gente tem a data, né, dia 3 de agosto, e a gente tem a continuação dessa viagem e a profissão do Augustus, ou do John. Bom, então a gente tem a profissão desse narrador. Ele deve ser um artista, ele é francês e ele tá viajando pela Inglaterra no dia 3 de agosto. Eu acho que essas são as informações mais relevantes. Mas se vocês descobriram algo mais importante, não deixem de comentar aí, que isso aí ajuda todo mundo. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. A gente se vê em breve com mais investigações, eu espero que mais relevantes. Valeu, obrigada por tudo, gente. Obrigada pela paciência e até mais. Tchau.